O sol vinha de leve, raspando as telhas e passando pelo vão do alpendre como se quisesse ouvir primeiro. No curral, o cheiro de terra úmida e de couro quente subia, misturado ao aroma do café recém-passado. O gado mugia longe como uma onda lenta. Margarida Santos segurava um envelope branco entre as mãos, os dedos marcados pelas décadas de trato com a terra. Havia uma carta dentro. O mesmo laudo que um médico em Belo Horizonte lhe havia dado com voz contida, as palavras que não se ajeitavam com a cor do dia. Prognóstico estimado: 3 anos. Ela já havia pensado em 1000 maneiras de dizer aquilo. Pensou em fingir que não havia lido. Pensou em chamar um advogado, fazer contas, deixar tudo amarrado em testamento. Pensou em vender e entregar a fazenda para os sobrinhos que viviam na cidade e sempre chegavam com sorrisos mais largos quando havia rentabilidade. Mas, ali, de pé no curral, com as botas afundadas no cascalho e o alpendre da casa grande tomando a luz, a ideia que saiu de sua boca foi outra, inesperada para muitos. Chamou Rafael para conversar. Rafael Santos Silva tinha 25 anos. O sol da manhã descobria a marca do chapéu na testa, as mãos calejadas, os olhos claros que reconheciam o compasso do trabalho. Havia pulado muros, cuidado bezerros prematuros, arrastado cercas na chuva e aprendido, na prática, o menos glamouroso dos ofícios: conservar a dignidade do chão. Era, aos olhos da maioria, um peão leal. Aos olhos de Margarida, um homem cuja presença firme salvava mais do que o gado, salvava as noites da fazenda. Ela pediu que o encontrassem no curral. Rafael veio encostado na porteira, respirando o ar fresco, o corpo ainda com o ritmo da madrugada. Quando Margarida lhe estendeu o envelope, a manhã pareceu encolher. Ele leu o papel ao lado dela, mas a leitura verdadeira foi outra. A voz dela, as mãos que tremiam só um pouco, a maneira como ela escolheu as palavras. Disseram-me que são 3 anos, Rafael, falou Margarida, sem cortar. 3 anos, e eu quero garantir que a Santa Clara não se perca por causa das gentes da cidade, que vêm só quando o dinheiro brilha. Rafael sentiu um peso que não esperava. Era o tipo de notícia que muda ângulo das coisas. O que se planejava para toda a vida, agora precisava de pressa. Margarida, que havia construído a fazenda com trabalho e negociação, não queria que o nome da família se tornasse disputa entre quem olhava só o saldo. Ela explicou então a proposta, e o couro do chapéu de Rafael rangia quando ele empurrava a aba com o polegar, como se procurasse manter alguma forma de controle. Case comigo, Rafael. Não precisa ser uma intenção romântica no começo. Case comigo por dentro do cartório, mas com uma condição. Quando eu não estiver mais por aqui, a Santa Clara fica com você, e com os que sempre trabalharam aqui. Quero garantir os empregos, quero que as pessoas que sempre deram a cara à terra não fiquem à mercê de sobrinhos que não conhecem o cheiro do curral. Você toparia? Era uma proposta escrita no inverso das cartas costumeiras. Nenhum alfange de interesse pessoal. Uma oferta que, se aceita, mudaria a vida do jovem para sempre. Havia, no entanto, uma contrapartida velada que doía mais que qualquer documento. Para aceitá-la, Rafael precisaria desafiar o mundo que o colocava para baixo. Precisaria explicar à mãe quem ele era agora. Precisaria enfrentar o medo, que batia no peito como prego, de ser acusado de oportunista. Rafael não respondeu de imediato. Olhava para as mãos de Margarida, para as linhas que contavam mais do que 55 anos de labuta. Rachaduras, manchas, uma unha curta por um corte de cerca. Lembrou das vezes que ela ficou horas a fio no curral quando a seca ameaçou a primavera. Das noites em que a casa grande serviu só para acolher quem estava cansado. Lembrou das histórias que ouvira quando menino, a força da mulher que transformou um pedaço de terra em vida. Eu não quero dinheiro, dona Margarida, disse por fim, a voz grossa. Quero o que é certo para minha mãe, para o resto do povo do sítio. Se eu entrar nisso, eu entro para segurar as coisas do jeito certo. Mas eu não sei nada de papelada, de imposto, de conta. Preciso aprender. Se for para casar, aprendo. Se for para cuidar, eu quero aprender com a senhora. Ela olhou para ele como se o tempo tivesse se dobrado e juntado as pontas de 2 vidas diferentes. Havia esperança no olhar dela. Havia também a claridade de quem sabia que oferecer um lar, um título e uma fazenda não apagaria as dúvidas alheias.
A proposta era prática e coragem. Rafael pediu um tempo. Margarida aceitou, porque sabia que a pressa podia estragar mais do que o tempo. Antes que a conversa se estendesse, ela pediu que João chamasse o pessoal para o almoço. Precisava dar um ar de normalidade àquele primeiro momento. Mas a notícia, naquele pequeno círculo de homens e mulheres que viviam da terra, não ficou presa no alpendre. Era como poeira fina ao vento. Em uma manhã, a fazenda inteira sabia. Em uma tarde, a cidade inteira começava a cochichar. Se você quiser saber o que aconteceu depois, curta e se inscreva. Fica comigo. Naquela mesma noite, Rafael não dormiu. A lua passava por entre as frestas do barracão enquanto ele varava pensamentos. Em casa, Dona Rosa, sua mãe, preparava café forte na cozinha, o fogo baixo estalando. Maria, a vizinha, tinha deixado um pão sobre a mesa com gosto de compaixão. O peso da proposta fazia eco nas paredes de taipa. "Filho", falou Dona Rosa, sem rodeios, a cadeira rangendo. "Se a senhora confiou em você dessa forma, deve ter visto algo que mais ninguém viu. Não é só a fazenda, não é só a casa grande, é o tanto de gente que aqui depende do serviço que a senhora fez durante anos." Rafael sabia disso. Sabia de João, que acordava antes do galo, de Sebastião, que veio de longe e ficou, de Antônio, que sabia consertar motor com um olhar só. Todos ali tinham rostos com nomes. O que Margarida oferecia era o fio que podia segurar toda aquela vida. Mas havia outro lado. O que diriam nas ruas? O que diriam os que chamavam de casamento um gesto de conveniência? "Eu não quero que falem que eu casei por conta do dinheiro", Rafael disse, com a cabeça baixa. "Eu não quero que pensem que eu sou outro. Quero honrar as pessoas que trabalham comigo. Quero que ninguém fique sem pão. E eu não quero me perder nisso." Dona Rosa segurou a mão do filho, lembrando de quandinho dormira no alpendre quando ele era menino. A sabedoria de quem viu joias e poças a vida inteira falou suave. "A senhora não está pedindo que você seja pobre, filho, só que você seja sensato. Se essa mulher confia em você, isso é honra, mas também é responsabilidade. Ensine-se, pergunte, aprenda. Se for verdade que a senhora quer o bem do povo do sítio, então vá. E se for só mentira, seu coração vai te avisar." Rafael passou a madrugada percorrendo as lembranças. Ele menino pegando bezerros, ele moço enfrentando a primeira estiagem, ele agora de frente para uma escolha que não era só sua. Pela manhã, com as mãos tremendo menos pela rotina, ele foi até a casa grande. Margarida esperava no alpendre, um xale de lã sobre os ombros, a porcelana do café posta, o contraste entre a mesa bem cuidada e as botas enlameadas de quem andava na vida. "Topa, então?" perguntou ela, sem pressa. "Topo", respondeu ele, "mas com uma condição. A senhora me ensina tudo. Não quero ser herdeiro só no nome. Quero saber o porquê de cada conta, de cada contrato. Quero que os trabalhadores tenham voz e que ninguém seja demitido por capricho. Quero que a Santa Clara seja de quem a faz." Margarida sorriu, como se aquele pedido trouxesse mais do que um contrato, trazia um pacto. Chamaram ali mesmo João e Maria para testemunhar. Fizeram um pacto à moda antiga. Palavra, aperto de mão, um copo de café na mesa. Entraram num acordo que, para eles, valia mais do que qualquer documento. Rafael começou ali um período de aulas improvisadas sobre administração. Aprendia a ler extrato, a negociar preço de ração, a marcar datas no calendário da safra. No dia em que ela o anunciou formalmente como gerente, a praça onde os trabalhadores se reuniam para a distribuição de tarefas ficou pequena. Margarida subiu um degrau do alpendre, o rosto iluminado pelo sol do meio-dia. Chamou todos pela generosidade de quem acredita na palavra. "Rafael vai assumir a gerência da Santa Clara", anunciou ela, com voz firme. "Vai ser responsável pela lavoura, pela compra de insumos, pela gente que trabalha aqui. Eu estarei por perto enquanto puder." A notícia caiu como pólvora nas bocas. Houve palmas contidas, houve quem erguesse sobrancelhas. Jerônimo, o capataz de sempre, deixou o café cair um pouco no seu pires e olhou para Rafael com uma expressão que misturava surpresa e algo mais duro: inveja. Jerônimo tinha passado anos acumulando conhecimento da fazenda, crendo que um dia chegaria ao comando.
Ver um jovem de 25 anos ser investido no cargo que ele cobiçava era como perder um troféu para o vento. Os primeiros sussurros surgiram logo depois do anúncio. Na cidade, as conversas eram afiadas como faca. Será que ele fez por interesse? Perguntava-se uma senhora enquanto varria a calçada. A senhora está sendo bem assessorada? Murmurava um comerciante. O selo de aprovação que vinha de Margarida não foi suficiente para calar bocas. Não tardou para que a fofoca tomasse dadas formas menos nobres. A dúvida virou especulação, e a especulação virou um chamado para a ação. Jerônimo não era homem de muitas falas públicas, mas sabia plantar sementes. Nos dias seguintes, seu passo era mais presente nos pontos onde a conversa fervilhava. No mercado, na igreja, até na pequena boleia de caminhonete onde se encontrava com os sobrinhos de Margarida quando eles vinham da cidade. Havia um ar de cálculo na maneira como ele inclinava a cabeça, um trabalho antigo de ter os ouvidos sempre próximos ao vento. As pessoas vão falar, comentou João, um dos ajudantes mais antigos, enquanto fechava a porteira. Não é só inveja. Tem gente que acha que casamento com diferentão é sinal de coisa ruim. Mas a senhora sempre fez o certo. Fala o que devia, resmungou Jerônimo, ao passar. As coisas não acontecem assim. Um casamento desses tem que ter papel, tem que ter juiz, tem que ter cuidado. As palavras caíram em pó e foram carregadas adiante. Não demorou para que numa tarde quente, 2 carros chegassem ao caminho de cascalho que levava à Casa Grande. Carlos e Roberto, os sobrinhos de Margarida que viviam na cidade e tinham sempre um sorriso bem penteado, desceram com sacos de roupa nova e olhar de conquista. Eles não tinham lá muito trabalho com a terra. Tinham advogados, assessores e ideias bem claras de como o patrimônio poderia ser redirecionado. Ao verem Rafael anunciado gerente, as sobrancelhas de Carlos chegaram às alturas. «Mãe!» gritou Roberto, sem cortar a visão do casebre e da Casa Grande. «O que é isso? Um gerente que mal conhece as letrinas da cidade?» Margarida recebeu os dois com a cortesia que sempre teve para com a família. A separação entre sangue e interesse, no entanto, era visível. Eles vieram com perguntas que não eram simples curiosidades. Queriam ver contratos, certidões, extratos, queriam transparência, queriam, sobretudo, controlar. Não fiz isso às escondidas, explicou Margarida com paciência. Fiz porque confio, e se confio é porque sei do que este rapaz é capaz. Mas a confiança de uma mulher não lhe servia de prova. Eles pediram formalidades, cartório, consultas, avaliações. Quando perceberam que não terão a benzedeira da cidade como prova suficiente, resolveram agir com a agilidade de quem vive em gabinete. Contrataram um investigador particular para avaliar a situação. Só para ter certeza, disse Carlos baixinho, como se esse tipo de certeza fosse algo que se comprasse com o preço certo. O investigador veio com blocos de anotações e perguntas que cortavam o ar. Conversou com os empregados, olhou fichas antigas, vasculhou registros no cartório da cidade e fez perguntas incisivas. A senhora está sendo coagida? O senhor foi forçado a aceitar? Há indícios de doença que impeçam a senhora de entender o que assina? As perguntas, lançadas assim, foram como pedras jogadas numa água revolta. João e Maria responderam com sinceridade. Contaram de noites em que Margarida ajudou a tirar bezerros, de manhãs em que ela mesma estava no meio do trabalho, de decisões tomadas com clareza. Mas alguns detalhes influenciaram quem já tinha predisposição para acreditar no pior. A idade dela, pequenas esquecidas de nomes, uma vez quando trocou a data de um encontro. Coisas humanas, comuns, coisas que, em mãos ávidas, viravam provas. Jerônimo, sabendo que tinha aliados, aproximou-se do investigador com discursos insinuantes. «Olha», disse, «não estou dizendo que há algo errado, mas tem gente nova demais ocupando o lugar que sempre foi aqui». O investigador anotou tudo, levou fotos, relatos, montou um dossiê. Levou dias, como se costurasse uma manta de dúvidas. No fim daquela semana, os sobrinhos apresentaram uma carta aos advogados. A intenção não era, ainda, ir ao foro, pelo menos não imediatamente. Era armar uma narrativa que colocasse em xeque a capacidade de Margarida para decidir. Afinal, se provasse que a proprietária não tinha plena lucidez, o casamento poderia ser considerado inválido e a herança contestada.
Eram trâmites que podiam consumir tempo, e tempo era algo que Margarida não tinha em abundância. A ironia cortante era essa: quem usava a cautela para alegar proteção poderia, no fim, deixar a fazenda pendurada em litígio quando a dona menos pudesse reagir. Enquanto isso, na Santa Clara, pequenas rachaduras de clima começavam a aparecer. Alguns funcionários, inseguros, questionaram salários, datas de pagamento. Os súditos do rumor, que antes se calavam com o respeito à dona, agora ousavam perguntas. A cidade, ávida por novelas alheias, transformou gestos em manchetes. O nome de Rafael passou, aos poucos, a somar títulos que não pedira. Gerente, pretendente, oportunista, tudo embalado na mesma língua. Rafael sentiu o cheiro da desconfiança como se fosse fumaça. Virou-se uma manhã e encontrou no portão um bilhete anônimo. Cuidado com o que sobe no alpendre. Não havia assinatura. Havia apenas medo e maldade. Ele percebeu que aceitar a oferta seria também aceitar um palco. Percebeu que, para além do contrato moral com Margarida, havia de se preparar para uma batalha que envolvia reputações. Jerônimo, por sua parte, não perdeu tempo. Era cuidadoso. Passava pelas mangueiras e falava com monotonia, sem alarde. Eu sei trabalhar fazenda, não é só carregar saco. E começava a ressaltar falhas administrativas imaginárias, falando baixo para que outros ouvissem. Em algumas noites, sentava-se com a régua de madeira ao lado de uma garrafa de pinga e repetia para si mesmo que tudo aquilo ainda poderia ser seu. Ele foi assim escalando pequenas intrigas, juntando gente à sua volta. Um empregado descontente, um fornecedor que sentira atraso, um vizinho que nada tinha a ver, mas gostava de opinar. Pequenas peças que, unidas, poderiam virar argumento num tribunal. Num desses encontros, os sobrinhos decidiram que era tempo de acelerar. Levaram o dossiê do investigador para um escritório de advocacia na cidade maior. As palavras usadas ali mudavam de tom. Liminar, perícia médica, capacidade cognitiva. O vocabulário jurídico é frio e as decisões que nascem ali costumam pesar mais que o calor do campo. Eles prepararam um pedido para que fosse avaliada a capacidade de Margarida, não necessariamente como um movimento maldoso, afirmavam, mas como um exercício de cautela. Para Rafael, aquele anúncio teve o sabor amargo do ataque, porque primeiro feriu a mulher que havia lhe confiado tudo. Quando souberam do dossiê, João, Maria e Sebastião reuniram-se para conversar. Não eram pessoas de erudição, mas sabiam o valor de um gesto justo. A senhora sempre foi clara com a gente, falou Sebastião, o homem que consertava tratores. Não vai ser uma folha assinada na cidade que vai dizer quem a senhora é. Mas a cidade tinha seus ritos e os sobrinhos tinham um advogado com vocabulário cortante. O receio agora era que, com uma solicitação de perícia, um juiz pudesse emitir alguma medida cautelar que travasse a vontade de Margarida. E medida cautelar significa papel oficial, carimbo, ordem que pesa e, pior, que pode não esperar o tempo de quem tem 3 anos para viver. A notícia, quando chegou à casa grande numa tarde quente, atingiu Margarida como uma pedra. Ela sentou-se, os dedos apertando a xícara de porcelana que tinha desde menina. Agora eram as suas próprias armas contra a cidade barulhenta, a confiança e o reconhecimento de quem a conhecia. Eles vão tentar tirar a minha palavra, Rafael, falou ela, sem dramática vitimização, apenas constatando o óbvio. Se eles colocarem um processo, vão atrasar tudo, vão dizer que eu não sei o que faço. Rafael pegou a mão dela, firme, não por impulso, mas por escolha clara. Aquele era um momento que exigia coragem, não aplausos. Nós vamos mostrar que sabe, dona Margarida, respondeu. Vamos juntar quem trabalhou aqui, vamos arrumar papel. Não temos de temer o que é justo. Se precisarem de testemunhas, eu falo, João fala, Maria fala. Vamos mostrar que a senhora sempre tomou suas decisões com clareza. Ela assentiu, naquele gesto de mulher que viu guerras e vendavais, que costurou vidas com retalhos de luta e carinho. Mas os sobrinhos não estavam sozinhos nessa empreitada. O investigador, depois de conversar com Jerônimo e alguns fornecedores, entregou um relatório. Nele, havia observações que, fora de contexto, pareciam comprometedoras. Em documentos, as pequenas falhas passam por reveladoras.
Um dia em que Margarida esqueceu de ir ao almoço, outra vez em que confundiu nomes na ata de uma reunião, anotações de esquecimentos que, para quem analisava com sede, diziam tudo. Os sobrinhos, com a frieza dos que têm poder, decidiram levar adiante a ideia de um processo. Era estratégico. Se a justiça emitisse uma medida cautelar, eles poderiam ganhar tempo. E tempo, no jogo do poder, é arma poderosa. No entanto, havia um aspecto que poucos haviam considerado: a voz dos que viviam na fazenda. Não podia ser varrida tão facilmente. João, Maria e Sebastião começaram a recolher depoimentos, pequenas declarações, simples coisas, contadas com verdade, que descreviam a rotina de decisão de Margarida. O capricho de saber de onde vinha uma semente, a decisão de não vender um pasto quando o vizinho ofereceu um preço bom porque era a reserva de água da comunidade. Histórias que mostravam que quem tomava decisões ali sabia o que fazia. A disputa, portanto, tomou ares de confronto entre dois mundos: o legal, com seus papéis e prazos, e o humano, com suas rotinas, lembranças e rostos. Rafael sentia o peso disso. Não era só sua honra em jogo, nem só o futuro da fazenda. Era a vida de dezenas de pessoas, era o emprego de tantas famílias. E mais que tudo, era a dignidade de uma mulher que não aceitava ser reduzida a um rótulo. Enquanto o enredo se armava na cidade e as cartas começavam a se mover, Jerônimo apertava ainda mais suas mãos em punhos, que já trabalhavam demais. Ele sabia que, se algo surgisse como prova de incapacidade, poderia usar a ocasião. Seu plano se enchia de pequenos golpes: colocar em dúvida a saúde mental de Margarida, inflamar a opinião pública e criar uma narrativa que justificasse sua própria ascensão a um cargo que ele cravara para si nos sonhos que tinha contado em noites de solidão. Rafael, do seu lado, passou a estudar mais do que só contas. Aprendia os nomes dos contratos, ia ao cartório com Margarida, marcava reuniões com fornecedores e, sobretudo, conversava com os empregados para saber do que eles precisavam. Havia nos seus atos um respeito quase religioso pelo modo de vida que estava por trás da terra. Não se tratava de dissimulação, era um compromisso. Ele passava tardes com a cabeça enfiada em papéis e noites escutando o som do vento nas árvores, pensando em como responder aos próximos golpes. Num final de tarde, sob o ipê amarelo que enfeita a entrada da Santa Clara, Margarida e Rafael sentaram-se no alpendre e escutaram o canto choroso de um bem-te-vi. Ela encostou a cabeça no ombro dele, por um minuto, só para sentir que havia alguém ali que seguraria a mão quando a cidade pedisse. "Não sei o que vai acontecer", murmurou ela. "A senhora vai nos dizer o que fazer", respondeu Rafael, com convicção. "E a gente vai ser honesto. Se tiver de ir ao fórum, a gente vai. Se tiver de mostrar que a senhora é capaz, eu estou aqui. Não vou deixar que tirem o que é de quem trabalha." O crepúsculo tingiu a Casa Grande de dourado, e o ipê começou a escurecer em pontos lilazes. Havia uma promessa no ar. Não uma promessa ingênua de que tudo dará certo, mas uma promessa real de luta. Os primeiros documentos chegaram a Santa Clara por correio simples, como uma atitude burocrática que queimava a pele por dentro. Não era ainda uma sentença, era um aviso de que a família na cidade havia dado início ao processo. Eles pediam, nas entrelinhas, tempo para que uma perícia pudesse avaliar a capacidade de Margarida. Um pedido simples, frio, que poderia provocar uma paralisação. Do lado de fora, Jerônimo parecia finalmente respirar mais aliviado. Por dentro, muitos dos empregados estavam sem norte. Rafael sentiu pela primeira vez um sentimento que não era apenas medo ou raiva, mas a clareza do que estava em jogo. Aquela decisão tomada no curral, nas primeiras horas da manhã, que parecia simples e justa, abria espaço para uma guerra de papéis e palavras. Ele lembrou-se de como salvou um bezerro que tinha nascido com as patas enroladas. Faria o mesmo agora. Salvaria aquilo que poderia ser salvação para muitos. Os dias seguintes foram de organização. Reuniram testemunhos, juntaram recibos, buscaram atestados médicos que provassem a sanidade de Margarida. Trouxeram fotos de reuniões, de decisões de safra, de momentos em que ela demonstrara lucidez e firmeza.
João contou como, certa vez, Margarida decidira não vender um campo para garantir o poço de água que abastecia toda a comunidade. Maria relatou as vezes em que, sozinha, procurou solução para problemas de mão de obra. Pequenas provas de uma vida inteira. Mas os sobrinhos também não dormiam. Carlos fez contatos na cidade, discutiu estratégias com o advogado e preparou a narrativa de que sua intervenção visava proteger o patrimônio. Era uma versão bonita, que discursava em nome da responsabilidade e da legalidade. Para o povo da cidade, a versão soava quase sedutora. Proteger uma herança é ideia nobre. Para quem estava na fazenda, soava como tentativa de usurpação. Foi nessa tensão que a primeira intimação chegou ao caseiro, entregue pela mão firme de um oficial. Ela pedia audiência e informava que havia pedido de perícia pendente. A Casa Grande encolheu até ficar mais contida. Margarida pegou o documento como se tomasse um remédio amargo. Sabia que era preciso. Olhou para Rafael e nele encontrou o combustível para seguir. Vamos provar, disse Margarida, com a voz sem tremor. E vamos provar limpando as nossas salas, juntando nossos papéis. Mas também vamos mostrar a verdade. A mim, a Santa Clara é mais importante do que meus medos. Rafael percebeu que aquilo era decisão. Não havia retorno fácil. Mas tinha algo mais profundo. A certeza de que aquele passo não era só jurídico, era humano. E por mais que os argumentos legais tivessem que ser apresentados, a verdade do trabalho, a verdade das mãos calejadas falariam alto. Na cidade, no entanto, os motores do processo se moviam mais rápidos do que os ritmos da fazenda. A notícia correu e ganhou manchete pequena, mas suficiente para atiçar mais uma vez as bocas. A batalha, que parecia interna, ganhava caráter público. Pessoas começaram a tomar partido. Houve quem oferecesse simpatia e quem oferecesse olho enviesado. O palco era maior e cada ato tinha repercussão. Jerônimo, por sua vez, atravessava a cena com um sorriso contido. Não era um homem de grandes palavras, mas sabia onde pressionar. Começou a sugerir aos membros da comunidade que talvez fosse hora de organizar um conselho para administrar imóveis que corriam risco. E plantou sutilmente a ideia de que um homem da casa, alguém como ele, poderia tomar a dianteira. Mas havia uma resistência, uma força que vinha da memória do trabalho. João e Maria, acompanhados por outros, marcaram uma reunião com o padre da cidade, com o delegado local e com antigos parceiros comerciais. Queriam mostrar que a Santa Clara era mais do que 4 paredes e números, era uma comunidade. O padre ouviu com atenção. O delegado, depois de ouvir, prometeu se limitar ao que conhecia: procedimentos. Ninguém ali tinha a espada do juiz. Tinha, no entanto, a força de quem sabe contar a verdade. E então, quando o processo começou a ganhar formas, um detalhe inesperado apareceu. Uma carta de um hospital em São Paulo, enviada por engano a outro endereço e que se perdera até chegar às mãos de Margarida. Era um panfleto sobre um novo protocolo de tratamento que poderia, em alguns casos, oferecer esperança para situações que pareciam pouco promissoras. Não havia promessas, havia possibilidades. Margarita leu aquilo com as mãos trêmulas. O simples contato com a ideia de tratamento trouxe à tona algo que ela não sabia que precisava: a vontade de lutar não só por papel, mas por vida. Essa possibilidade foi um raio que iluminou por casa a casa. Não apagou a ameaça do processo, apenas trouxe outra tarefa. Se algum tratamento oferecesse esperança, talvez fosse preciso buscar, talvez fosse preciso ir além. Para Rafael, a perspectiva de transpor os muros da fazenda e ver hospitais e consultórios em São Paulo é uma linha que ainda não se desenhou. Para Margarida, era uma chance. Por ora, porém, a cena seguia. Documentos eram montados, testemunhas convocadas, vozes organizadas. A cidade aguardava o desdobrar das ações. A Santa Clara se preparava para a disputa entre papel e lembrança. E no centro de tudo, a decisão que nasceu numa manhã de curral permanecia. O casamento proposto como proteção,
com um jovem que agora carrega não só a responsabilidade de cultivar a terra, mas de enfrentar o julgamento público pelo direito de cuidar. Ninguém sabia ao certo quem ganharia. Havia, porém, uma coisa clara para os que estavam ali. O que se jogava não era apenas propriedade. Era o futuro de uma comunidade. Era o respeito a quem trabalhou a vida inteira. E era, para Rafael, a primeira grande prova de que uma escolha pensada para proteger poderia transformar-se em algo maior, mesmo que para isso fosse preciso enfrentar as sombras das bocas e das salas de audiência. O processo seguiu seu curso com a mesma paciência pontual de um relógio antigo. Passos medidos, papéis carimbados, prazos que se encolhiam contra o tempo que ela tinha. A liminar pedida pelos sobrinhos veio primeiro. A justiça, diante da alegação de possível incapacidade, determinou que algumas decisões administrativas ficassem suspensas até a perícia. Era uma vara que apertava a garganta da Santa Clara. Margarida recebeu a notícia como quem toma um remédio azedo. Sabia que era necessário enfrentar aquilo de frente, mas também sabia que cada dia contado em audiência era um dia que a doença consumia sem piedade. Eles contrataram um advogado de confiança na cidade vizinha, homem de fala mansa e expediente longo, que começou a ajeitar a defesa com a mesma paciência de quem remenda a rede. Rafael puxou de dentro dele uma providência que ninguém imaginara. Aprendeu a redigir um ofício, quis saber que tipo de documento sustentaria uma defesa. João, Maria e Sebastião arregaçaram as mangas e foram recolher provas, fotos, recibos, contratos, anotações de reuniões, depoimentos, tudo aquilo que poderia mostrar não apenas que Margarida assinara, mas que decidira, conversara, ponderara e assumira riscos com ciência. O pedido de perícia médica chegou com um monólogo frio. Exames, indicações de consultas, exames neurológicos e cognitivos. O juiz designou um perito, um médico experiente de mãos firmes, que viria à cidade para avaliar a proprietária. A equipe médica envolveu, além do perito, especialistas em geriatria e neurologia. Dr. Henrique, que havia acompanhado Margarida anteriormente, ofereceu-se para cooperar com a perícia, trazendo prontuários, laudos e seu testemunho técnico. Havia ali um ato institucional com toda a frieza do papel e todo o calor das vidas que dele dependiam. No dia da perícia, a sala de visitas da Casa Grande ficou pequena. Margarida chegou vestida como sempre, com um chale de lã, o rosto limpo e as mãos marcadas pelo tempo. Olhou para o médico com aquilo que sempre foi sua marca, um equilíbrio entre desafiar o mundo e acolhê-lo. "Bom dia", disse ela, com voz clara. "Pode perguntar o que precisar." O exame foi longo e delicado. Perguntas sobre datas, sobre acontecimentos recentes e remotos, testes de memória, atenção, linguagem, pequenas instruções de raciocínio. Margarida respondeu com lentidão às vezes, com firmeza outras, como uma rocha lavrada pelo rio. Havia momentos em que o silêncio se estendia, uma tarde tomada por lembranças, e o médico, atento, anotava. Ao final, pediu alguns exames complementares, tomografia, ressonância, exames de sangue mais específicos. Enquanto a perícia corria, a notícia do pedido de tratamento em São Paulo ganhou força. O panfleto que aparecera por acaso se transformou em procura. Dr. Henrique, que não era de prometer milagres, disse o que podia. Havia um protocolo experimental, não uma garantia. Pacientes com casos semelhantes à de Margarida em certos centros haviam apresentado resposta variável. Havia, sobretudo, uma oportunidade de tentar. Ele explicou tudo com calma. Enumerou riscos, falou de efeitos colaterais, do tempo longe de casa, dos custos e da esperança condicionada. Margarida ouviu como quem já sabia o preço de pedir vida emprestada ao destino. "A senhora vai", disse Rafael, sem perguntar. "A gente vai para tentar. Se a senhora quer lutar, vamos. Eu não vou deixar." Ela sorriu, um sorriso que era mistura de alívio e medo. A viagem a São Paulo foi uma viagem de sensações contrárias. Entraram no ônibus da madrugada numa mistura de despedida e promessa. A cidade grande abriu asas de concreto na janela e a fazenda ficou reduzida a um traço de luz no retrovisor.
No hospital, os corredores cheios, o ar-condicionado seco, o cheiro de remédio e de esperança. Um mundo diferente do cheiro de feno e café. Margarida ficou pequena entre aquelas máquinas, mas manteve a atitude de quem prefere enfrentar do que se recolher. Os médicos que a atenderam foram cuidadosos. Havia um oncologista clínico, Dr. Carvalho, que, ao ver os exames, falou com prudência. Haviam lesões, a doença estava presente, mas havia possibilidades de tratamento que poderiam, em alguns casos, reduzir o tumor e ganhar tempo. Era uma linguagem de probabilidades, com acompanhamento e paciência. Radioterapia? Possivelmente. Quimioterapia? Talvez. Tratamento experimental? Estava à disposição, com critérios rígidos para a inclusão. Eles propuseram um protocolo que combinava cirurgia quando cabível, terapia-alvo em caso de perfil molecular adequado e, conforme resposta, possibilidade de imunoterapia. Não prometo cura, disse Dr. Carvalho, olhando nos olhos de Margarida. Posso prometer que vamos tentar tudo o que estiver ao nosso alcance. E começaram as sessões, o sobe e desce de esperanças e náuseas, as madrugadas em quartos brancos, o tempo encurtado entre um exame e outro. Havia dias de cansaço profundo, quando Margarida permanecia em silêncio e Rafael lhe segurava a mão como se fosse a única rocha possível. Havia outras manhãs em que ela, apesar dos cabelos finos e do corpo que emagrecera, ria de algo que João lembrara e mostrava que a vida ainda cabia em instantes de graça. A convivência no hospital estreitou a relação entre os dois de uma forma que nenhum acordo registral poderia prever. Rafael aprendeu a ler relatórios médicos, a perguntar com calma sobre efeitos colaterais, a escolher roupas menos ásperas para a pele sensível dela. Margarida, por sua vez, passou a depender mais daquela presença jovem e taciturna, que se transformou em apoio prático e emocional. Pequenos gestos foram aparecendo. Ele ajeitava o lenço, ela fazia elogios discretos à maneira como ele organizava os remédios. Houve um dia, depois de uma sessão de quimioterapia especialmente dura, em que ela abriu a mão e colocou o rosto próximo ao dele, como se pedisse desculpas por ser frágil. Ele apenas sorriu, e naquele sorriso a culpa se dissolveu. Enquanto isso, no plano jurídico, a perícia foi realizada por equipe nomeada pelo juízo. O perito, após avaliações técnicas, redigiu um laudo que apontava: havia redução de algumas funções, pequenas falhas de memória, mas nada que, no conjunto, apontasse para a incapacidade plena de entendimento e vontade. Ele recomendou acompanhamento e cautela, mas não encontrou critérios suficientes para declarar incapacidade. Esse laudo foi uma lâmina de luz que partiu a tensão. Os sobrinhos, que já tinham patrocinado a narrativa do risco, tentaram rebater com documentos e testemunhas que citavam esquecimentos isolados, um jantar esquecido, uma data confundida. Mas o conjunto de depoimentos dos trabalhadores, as provas de gestão e o acompanhamento do médico de família mostraram uma mulher lúcida em decisões essenciais sobre a fazenda. No fórum, o movimento para o julgamento ganhou corpo. Havia uma data marcada para a audiência de instrução e julgamento. A cidade veio assistir ao desenrolar como quem vai à missa, curiosidade, desejo de justiça, tensão que atravessava a rua e praça. Muitos dos empregados da Santa Clara compareceram. João, sempre discreto, vestia uma camisa limpa. Maria, com as mãos marcadas, trouxe na bolsa documentos que provariam decisões. Dona Rosa, mãe de Rafael, veio também. Estava preocupada, mas confiante. O juiz, homem sério, presidiu a audiência com calma. As testemunhas dos sobrinhos foram chamadas. Alegaram preocupação, falaram em eventual pressão e questionaram a naturalidade da relação. O advogado dos sobrinhos fez perguntas duras, procurando insinuar que o casamento teria sido uma manobra. Mas as respostas dos empregados foram diretas, simples e marcantes. João relatou noites em que viu Margarida firme, tomando decisões, acordando cedo, dialogando com fornecedores. Maria citou exemplos concretos de atenção à comunidade, como quando reservou pasto para evitar conflito. Sebastião descreveu uma reunião de safra em que Margarida explicava a estratégia com clareza. Pequenos episódios que, juntos, compunham um retrato real. Quando chegou a hora do depoimento médico, o clima mudou de novo. Dr. Henrique falou da relação de confiança com a paciente, dos exames, do tratamento e das capacidades percebidas.
Dr. Carvalho descreveu com prudência a resposta ao tratamento. Havia sinais de regressão tumoral em imagens, uma melhora clínica que poderia prolongar a qualidade de vida. Novamente, não promessas, apenas fatos e esperança temperada. O momento mais tenso aconteceu quando Rafael subiu na tribuna. Sua fala foi simples, humana, sem artifícios. Contou como conhecera Margarida, como a ajudara, como assumira o compromisso de aprender a gerir a fazenda. Contou de noites sem dormir, de bilhetes anônimos, de medo e, no fim, de escolha. Chegou a mencionar que o casamento começara como proteção à comunidade, mas que, no dia a dia, se transformara em cuidado. Eu não casei por ambição, disse ele, olhando para o juiz como se pedisse compreensão antes de qualquer juízo. Casei porque ela precisava de alguém que protegesse a Santa Clara. Hoje eu cuido da pessoa que me ensinou a cuidar de toda essa gente. Não quero me aproveitar de nada, quero assumir. Se a senhora está bem, todos estamos bem. Houve silêncio. O juiz, depois de ouvir testemunhos e laudos, ponderou sobre a complexidade do caso. Era uma decisão difícil, magoada por afetos e interesses. Ao final do dia, proferiu despacho favorável à manutenção do casamento e reconheceu a capacidade de Margarida para administrar seus bens e manifestar vontade. Não foi um grito de justiça, foi uma decisão ponderada, que tomou em conta documentos e pessoas. Para Santa Clara, foi alívio e começo de reconstrução. Com a decisão, vieram mudanças práticas. Os sobrinhos ficaram sem poder de movimentação. Jerônimo perdeu apoio político e moral. A antiga liderança do capataz foi colocada à prova. Em uma reunião marcada pela necessidade de recomeço, Margarida, com a voz ainda frágil, anunciou a demissão de Jerônimo. Não foi uma cena de ódio, foi um ato de responsabilidade. Ela explicou que precisava de lealdade, não de intriga. Não tenho rancor, disse ela, mas não posso permitir quem planta dúvida entre nosso povo. Precisamos de gente que some, que sustente. Jerônimo saiu como quem perde a última esperança. Sua figura antes altiva diminuiu no caminho de terra. Alguns o viram partir com um olhar pesado, outros com alívio. A vida da fazenda, entretanto, precisava seguir. Rafael assumiu a gerência plena com uma postura de quem aprendera por necessidade e afeto. Chamou reuniões, ouviu funcionários, ajustou cronogramas, negociou com fornecedores, com a mesma fala que aprendera no alpendre e no cartório. Não foi perfeito, cometeu erros, pagou por certo orgulho juvenil, mas aprendeu. O tratamento trouxe aos poucos sinais positivos. A tomografia mostrou redução no volume da lesão. A clínica notou melhora no estado geral. Dr. Carvalho, com cautela, comentou: "A resposta é cedo para dizer quanto tempo, mas houve avanço." Para Margarida, as palavras soaram como chuva em terra seca. Para Rafael, foi alento e radar para o presente. Aproveitariam o tempo ganho. A cidade, que antes especulava, viu a história tomar outro rosto. Alguns que haviam participado das fofocas passaram a cumprimentá-los com consciência. Outros, mais tímidos, mantiveram distância. A Santa Clara mudou também na prática. O casal decidiu não apenas manter os empregos, mas ampliar. Com os recursos que Margarida possuía, criaram um projeto de sustentabilidade, práticas de plantio que preservavam a água, um pequeno replantio de árvores nativas, treinamento para os empregados. Contrataram um engenheiro agrônomo da região para orientá-los, testaram técnicas de rotação de pastagens, implantaram um calendário que respeitava a terra. A fazenda deixou de ser apenas patrimônio, virou projeto comunitário. No meio dessa reconstrução, nasceu Lucas. Ele apareceu pela primeira vez num outono em que a fazenda recebia um pequeno doador, um menino que havia sido deixado por uma família em situação difícil, que tinha olhos grandes como de quem viu o mundo cedo demais. Era neto distante de uma funcionária que não podia cuidar dele. Rafael e Margarida conversaram longamente sobre responsabilidade e coração. Adotar Lucas foi um ato que ligou várias pontas: afeto, proteção e projeto de futuro. Não foi uma decisão leviana, houve papelada, acordos e a assinatura de um processo legal que formalizava a adoção com a mesma seriedade com que tinham tratado da defesa. Lucas trouxe ruídos de alegria à casa grande, corria pelos pastos, aprendia a contar bezerros, roubava fatias de bolo quando ninguém olhava.
Aos poucos, o menino, que havia visto pouco colo, aprendeu a dormir no alpendre embalado pelo som da fazenda. Margarida, que antes hesitara sobre o que deixava, passou a planejar o tempo de vida como um legado, não só de terras, mas de educação, de amor e de responsabilidade. Rafael, que nascera no chão duro da roça, viu-se pai de um menino que poderia ser o primeiro de sua família a cursar faculdade. A ideia de investir em educação e pesquisa, algo que parecia impossível quando a questão era sobreviver à seca, tornou-se possível. Com o passar dos meses, a Santa Clara recebeu mais iniciativas. Casos simples, como uma escola de oficinas para técnicos locais, transformaram-se em projetos com parceiros. A família articulou com uma universidade estadual um convênio para pesquisas em produção sustentável, que permitiu bolsas para jovens da região. Nasceu formalmente a Fundação Santa Clara, um instituto de apoio à educação rural, à pesquisa de práticas sustentáveis e ao acolhimento de crianças em risco. Margarida deu o nome e parte do patrimônio, com a mesma intenção que a levara a oferecer o casamento: proteger o futuro. O sobressalto legal que quase tomara a fazenda foi também uma lição para a cidade. As discussões que aconteceram no tribunal interessaram menos do que o que veio depois: investimento social, abertura de portas para jovens, cursos técnicos para capinagem mecanizada e manejo de pastagens. A antiga tensão entre patrões e empregados deu lugar a um projeto comum. Havia, claro, resistência e críticas. Uns diziam que era teatro, outros que era uma mudança verdadeira. Mas quando a horta comunitária começou a abastecer a merenda de uma escola próxima, o debate tomou gume prático. O casamento, que fora pensado inicialmente como alfândega de proteção, foi celebrado finalmente de forma pública quando os papéis foram regularizados. Não houve festa de luxo. Houve um almoço com a comunidade, um bolo simples, a bênção do padre local e o som de sanfona. Margarida estava mais magra que antes, mas com um olhar sereno. Rafael tinha no rosto a marca do tempo de luta, e Lucas correu após se interessar com a Santa Clara, com um chapéu grande demais para a cabeça. Eu não sabia que isso ia ser assim, disse Margarida entre mordidas de bolo e sorrisos, mas sabia que precisava escolher alguém que não vendesse a fazenda por impulso. A gente não vai vender, respondeu Rafael com leveza, e foi aplaudido. A relação entre os dois transformou-se com a mesma naturalidade com que se aprende um ofício, através do dia a dia. O amor surgiu de gestos pequenos e repetidos. Rafael passando a noite ao lado quando a febre vinha, Margarida chamando-o para comentar um plano de plantio, os dois sentados ao alpendre assistindo ao pôr do sol. Não foi um romance de filmes, foi um amor forjado na rotina, à prova de fofoquinhas e de papéis assinados. E havia ainda a questão de Jerônimo. Depois de demitido, tentou criar resistência, uma espécie de retaliação que rondou a Santa Clara com recados e pequenas sabotagens. Certas coisas quebraram, máquinas foram encontradas fora de ordem. Um dia, o tanque de diesel foi deixado com menos combustível. Rafael, com a postura que aprendeu a cultivar, conversa e firmeza, chamou Jerônimo para conversas francas, propondo mediação. Jerônimo se mostrou irredutível em alguns dias, depois mais humano. O ponto de inflexão veio quando, numa noite de chuva, um incêndio começou num barracão de feno de uma propriedade vizinha. Rafael e outros saíram para apagar o fogo. Jerônimo, que passava pela estrada, ajudou sem anunciar sua presença. A comunidade viu o gesto e, aos poucos, a hostilidade arrefeceu. Não foi perdão fácil, mas foi um reordenar de papéis. Os sobrinhos, por sua parte, perderam a oportunidade de controle, mas ganharam uma lição pública. Alguns pares da família cortaram relações, outros pensaram melhor e passaram a apoiar parte do projeto da fundação. A justiça, quando analisou a conduta dos sobrinhos, recebeu crítica social e apoio jurídico. A ação movida por interesses puramente patrimoniais mostrou seu próprio desdém com a comunidade local. O veredito, que manteve a autonomia de Margarida, teve também um efeito simbólico. A cidade começou a olhar de outra forma para os que, décadas atrás, fizeram o chão crescer. A Santa Clara, meses depois, transformou-se com pequenas grandes mudanças, painéis solares em um galpão que reduziram custos, um viveiro de mudas de árvores nativas, uma parceria com um instituto que trouxe voluntários e conhecimento.
A sustentabilidade deixou de ser palavra de modismo, tornou-se método de sobrevivência. A fazenda, que poderia ter se perdido em disputa, tornou-se referência regional. Em casa, a rotina teve o ritmo de sempre. Alpendre pela manhã, chá, relatórios e, à tarde, churrasco comunitário com música. Margarida, embora submetida a novos ciclos de tratamento, vivia dias de melhor qualidade. Os médicos seguiram vigilantes, o tratamento continuou, e a cada exame que reforçava a resposta havia alegria contida. Eles aprenderam a cuidar com humildade, adaptar a alimentação, ajustar horários, respeitar cansaço. Não houve cenas dramáticas de cura instantânea, houve progresso lento e celebrável. Anos se passaram, não os 3 anunciados como sentença, mas longos o suficiente para que mudanças profundas acontecessem. Lucas cresceu no alpendre, aprendeu a ler com Dona Rosa, correu ao lado de Rafael e aprendeu a falar o nome da terra. Rafael se tornou gestor respeitado, passou a coordenar encontros com vizinhos e mostrou que uma boa administração é mais do que números, é escuta. Margarida dedicou-se à fundação, recebeu jovens aprendizes e transformou a ideia de legado em prática. A fundação construiu uma pequena biblioteca itinerante e financiou bolsas para estudantes que, como Lucas, vinham do interior. O reconhecimento veio de formas simples: visitas de pesquisadores, convites para falar em eventos rurais, pedidos de parceria. A imprensa local, que antes assinara manchetes azedas, escreveu sobre a transformação da fazenda em polo de sustentabilidade. Havia crítica residual, havia também quem lembrasse que tudo começou com uma decisão difícil tomada no curral de manhã cedo. No epílogo desta transformação, houve um momento simbólico que muitos guardaram. Em um fim de tarde, quando o céu sobre a Santa Clara se abriu em tons de laranja e roxo, a família, ampliada por trabalhadores, amigos e aprendizes, ficou em silêncio diante do ipê amarelo. Margarida, com o rosto marcado pelo tempo e pela luta, segurou a mão de Rafael e, ao lado, Lucas colecionava folhas caídas como se fossem troféus do mundo. O vento trouxe cheiro de terra molhada. As sombras alongaram-se. "Olha isso", disse Margarida, apontando para as flores que cobriam a árvore. "Foi aqui que eu pensei em tudo. E foi aqui que você decidiu entregar", respondeu Rafael. Houve um riso silencioso. Não era riso de vitória sobre alguém, era riso de quem entende o preço do que foi conquistado. Havia ao redor rostos que haviam visto medo e depois reconstrução. João com as mãos ásperas, Maria com cabelos agora mais brancos, Sebastião que continuava a consertar tratores com a paciência de sempre. A cidade, que antes julgara de fora, agora vinha aprender. Margarida falou pouco, mas cada palavra carregava peso. "Não é só a terra", disse, "é o que a terra sustenta: gente, coragem, cuidado." Lucas levantou a cabeça e olhou para o horizonte. Nos olhos do menino havia algo como promessa, não de possuir, mas de preservar. A história da Santa Clara não terminou com fácil redenção. Houve contratempos. Secas, um período de preços baixos na safra, discussões sobre a melhor forma de expandir o projeto. Mas o que se viu foi uma comunidade que, por decisão e trabalho, escolhera ficar unida. A propriedade deixou de ser campo de conflito e se tornou escola de futuro. A decisão inicial, que poderia ter sido interpretada como negociação fria, foi ressignificada. A prática mostrou cuidado, e o cuidado gerou confiança. E no centro de tudo, houve o reconhecimento de que escolhas difíceis, tomadas em meio ao medo, podem produzir efeitos que ultrapassam interesses imediatos. Margarida, ao abrir mão de uma vida reservada para proteger o que amava, encontrou uma forma de ampliar seu legado. Rafael, que aceitara o compromisso como dever, descobriu o valor de ser alguém que cuida. Quando as noites vêm e as estrelas ficam baixas sobre o pasto, a Santa Clara respira com a segurança de saber que as gerações que ali trabalham terão chance de aprender, de crescer e de manter a terra viva. A Fundação mantém um programa de bolsas. Lucas estuda e sonha em agronomia.
Rafael participa de encontros com jovens agricultores. Margarida vai a reuniões e sempre lembra, com voz mansa, que a vida é feita de decisões que coletam frutos inesperados. O ipê amarelo, que floresceu ano após ano, tornou-se a imagem que cada um carregava de volta para casa. Algo que resiste à estação e, mesmo quando perde a folha, renasce. De pé sob sua sombra, as famílias da fazenda aprenderam que proteger um pedaço de chão é também proteger as vidas que nele habitam. Ao final, não houve heróis unidimensionais. Houve pessoas que erraram, que aprenderam, que pediram desculpas e que, no limite, construíram algo novo. A justiça, o hospital, o fórum, todos cumpriram papéis, mas o que decidiu o futuro da Santa Clara foi a soma de confiança, trabalho e coragem para tentar, mesmo diante do medo. Ela ganhou mais tempo do que muitos haviam previsto. Não porque a cura fora declarada, mas porque a medicação e o cuidado ofereceram dias de qualidade e novas possibilidades. E esses dias foram suficientes para transformar uma proposta nascida do medo em um projeto de vida. O casamento, antes visto por alguns como pacto de interesses, transformou-se em parceria verdadeira. A adoção de Lucas representou a continuidade. A fundação simbolizou o desejo de que outras famílias tivessem chances parecidas. A história ficou conhecida na região como a história da agricultora que, frente a uma sentença de vida curta, ofereceu um caminho inesperado. Mas quem conhecia a Santa Clara de perto sabia que havia mais. Havia escolha, coragem e trabalho. E havia, acima de tudo, a vontade de não deixar que o destino fosse escrito por outros. No fim, quando o sol se punha e as sombras longas recortavam o contorno da casa grande, Rafael e Margarida sentaram-se no alpendre. Lucas correu ao redor do ipê, colhendo flores amarelas. João assoviava distante, e o som da vida acontecia no ritmo das tarefas. E se tivéssemos escolhido diferente? Perguntou Rafael, olhando o horizonte. Talvez a fazenda não fosse mais nossa, respondeu Margarida com calma. Talvez outras mãos tivessem decidido por quem deve ficar. Nós escolhemos lutar, e lutamos cuidando. Ela apertou a mão dele. A casa grande iluminou-se por dentro. Não foi um final perfeito, foi um começo que resistiria ao tempo. E o ipê amarelo voltou a cobrir o caminho com flores, enquanto a noite vinha e com ela a certeza de que escolhas corajosas, quando bem intencionadas, podem semear vidas novas. Se essa história tocou você, deixe nos comentários o que você faria no lugar de Rafael. Compartilhe com alguém que acredita que coragem e trabalho transformam destinos.